Em alguns casos, antes de resolver uma equação, podemos simplificar cada número. Observe aqui o exemplo. Vamos observar toda aqui a equação. Perceba que ela tem vários termos. 5x, menos 7, menos 3. Aqui não tem sinal. Lembrando que quando não tem sinal aqui é vezes. Nós temos parênteses aqui. E temos aqui um número, né, multiplicando o que está aqui entre parênteses. Esse parênteses ele determina quais os números que o 3 vai multiplicar. Então, nesse caso aqui, eu preciso fazer a distributiva, assim, ó. A distributiva. Depois eu tenho aqui 29 igualdade. O segundo termo, 29x mais 10 menos 4x. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Então, primeiro eu vou fazer o quê? Vou fazer essa multiplicação aqui. Resolver esses parênteses, eliminar esses parênteses. Então, aqui eu tenho 5x menos 7, eu vou repetir. Nesse caso, eu vou fazer o jogo de sinal. Esse é o 3 multiplicado por x. O 3 está com sinal de menos, o x não tem sinal, então ele é positivo. Menos por mais dá menos. 3 vezes x, 3x. Agora, eu vou multiplicar o 3 pelo 4. O 3 está negativo, o 4 negativo. Negativo com negativo dá positivo. 3 vezes 4 dá 12. Pronto. Agora, igual a... Aqui eu tenho 29x e aqui eu tenho menos 4x. Tem que lembrar o sinal que está aqui, ó. Então, eu posso fazer a conta desses dois aqui. 29x menos 4x, que vai dar 25x. Então, aqui eu vou botar 25x e repito aqui o mais 10. Por outro lado, aqui eu tenho 5x e aqui eu tenho menos 3x. Então, eu posso fazer a conta desses dois aqui, ó. 5x menos 3x vai dar 2x. É isso que ele está dizendo. Não é isso? E por outro lado eu tenho aqui menos 7 e mais 12. Menos 7 mais 12. Então, menos por mais dá menos. 7 menos 12 dá 5. Então, aqui eu vou colocar o 5. Só que eu vou colocar o 5, mas eu vou olhar o sinal do número que tem maior valor absoluto. O 7 ou o 12. O 12. Qual é o sinal do 12? Mais. Então, aqui eu vou usar o mais. Pronto. Aí, 25x mais 10. Pronto. O que é que acontece? Eu já fiz o quê? Eu simplifiquei e agora vamos descobrir o número, certo? Para descobrir o número, eu vou separar quem tem x de quem não tem. Então, vai ficar 2x. Nós temos 25x, só que ele está do outro lado da igualdade. E eu vou passar esse 25x para esse lado da igualdade, o primeiro membro. Então, ele está positivo, que não tem sinal é positivo. E ele vai ficar aqui negativo, certo? Aí, agora eu coloco a igualdade, porque o 25x, faltou o x. Eu coloco a igualdade, certo? Porque a igualdade vai separar quem tem x de quem não tem. Depois da igualdade eu tenho o 10 positivo, então pode ficar 10. E o mais 5, que como ele está no primeiro membro, vai para o segundo membro, vai ficar menos 5. Então, aqui eu faço a conta. 2x menos 25x dá 23x. Só que eu vou usar o sinal do número que tem maior valor absoluto. No caso aqui, o menos. E 10 igual 10 menos 5, 5. O termo de x não pode ficar negativo. Eu quero descobrir x e não menos x. Então, vou multiplicar aqui por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, você troca os sinais. Esse que é de menos, vou colocar aqui. Vai ficar positivo. Por quê? Menos por menos dá mais. E 23x vezes 1 dá 23x. E esse aqui vai ficar menos, porque ó, mais, aqui é positivo. Então, mais por menos dá menos. 5 vezes 1, 5. Se você observar um e o outro, só mudou aqui o sinal, ó. O que era mais ficou menos, o que é menos ficou mais. Né? O que era mais ficou menos, o que era menos ficou mais. Agora aqui, como eu quero descobrir o x, aqui é 23x, então é 23 vezes x, então é uma multiplicação. Se ele é uma multiplicação, então ele vai passar para outro membro como divisor. Vai ficar menos 5, que já está lá, sobre 23. Ele vai como divisor. E aqui eu tenho o valor de x. Ok? Agora eu tenho o valor de x. Agora vamos para as questões, porque aqui a gente já simplificou e aproveitou para resolver também as questões. Então, vamos ver. Ele pede para simplificar, mas a gente também vai resolver
essas equações. Então, vamos lá. Simplifique as equações a seguir. Então, vamos lá simplificar. Então, vamos observar cada equação, que a primeira coisa que a gente faz é observar a equação. Então, com 10 mais 3, entre parênteses x mais 1. Então, aqui é 3 vezes x e 3 vezes 1. Então, aqui eu vou ter que usar a distributiva igual a 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar aqui a distributiva. Multiplicar o 3 por x e depois por 1. Esse parênteses está dizendo que eu tenho que multiplicar o 3 por esses dois. Se tivesse mais algum dentro dos parênteses, teria que multiplicar o 3 por ele também. Então, aqui eu vou repetir o 10, que a gente não resolve logo, a gente repete. E aqui, como é tudo positivo, vai dar mais. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 1, 3. Tudo isso é igual a 1. Então, o que é que eu faço aqui? Separo quem tem x de quem não tem. Ora, só quem tem x é o 3x. Então, ele vai ficar aqui no primeiro membro e eu vou colocar a igualdade. Depois da igualdade, eu tenho 1. Então, vou colocá-lo logo. Mas antes da igualdade, eu tenho um número sem x, que é o 10, que está positivo. Então, ele vai ficar, depois da igualdade, ele vai ficar negativo. Ok? E eu também tenho 3. O 3, ele está positivo antes da igualdade e vai ficar depois da igualdade, então ele vai ficar também negativo. Então, aqui eu tenho 3x. Eu vou repetir, não tenho que somar aqui ou diminuir. Então, aqui eu tenho 1 menos 10. 1 menos 10 dá menos 9. 1 menos 10 é como 10 menos 1, que dá 9. Então, vai dar menos 9, por causa do sinal do maior módulo. Então, vai ficar aqui menos 3. Aí, menos por menos dá mais. A gente pode até fazer aqui mesmo. 1 menos 10 é como 10 menos 1, que dá 9. O sinal do maior valor absoluto fica menos. Aqui, menos 3. Então, eu vou repetir aqui. Se eu faço, eu repito. Menos por menos dá mais. 9 mais 3 dá 12. Só que eu repito o sinal do maior, o valor absoluto. Então, vai ficar menos 12. Como o menos 12 está aqui, não está no termo de x, não vai precisar multiplicar por menos 1. Então, aqui eu vou fazer x igual a menos 12 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 3 dá 4. Positivo, negativo com positivo dá negativo. Então, x é igual a menos 4. Já está resolvida aqui essa questão. E agora a gente vai passar para essa outra. Então, aqui eu tenho 12x menos 7 menos 3x igual a 5x mais 2, é x mais 1 entre parênteses. Então, aqui eu vou ter que usar a distributiva. É isso? Mas eu posso simplificar aqui antes. Como? Aqui eu tenho 12x e aqui eu tenho menos 3x. Tudo antes da igualdade. Então, eu posso fazer essa subtração, certo? Com esses termos que estão antes da igualdade. Ora, 12x menos 3x, não é isso? Vai dar 9x. Pronto. Agora, eu vou repetir o menos 7. Você perceba que eu fiz essa conta aqui. Desses dois termos que estão desimpedidos. Como é desimpedido? Só tem sinal de menos e de mais. Pronto. No caso aqui só tem sinal de menos. Esse aqui, ele não está desimpedido. Não dá para fazer a conta aqui com esse x, porque esse x ainda tem parênteses e ainda tem esse 2 aqui para multiplicar. Então, tem que fazer aqui a distributiva. Então, vou repetir o 5x, mais por mais do x aqui, mais 2 vezes x, 2x, mais por mais aqui é mais 2 vezes 1, 2. Pronto. Aqui eu tenho 9x menos 7. E aqui eu posso simplificar. 5x mais 2x dá 7x. E fica aqui mais 2. O que é que eu vou fazer agora? Separar quem tem x de quem não tem. Então, 9x. Aí 7x está no segundo membro. Eu vou passar para o primeiro membro. Então, vai ficar 7x negativo. Então, menos 7x, porque ele é positivo. Quando não tem sinal, é positivo. E ele está depois da igualdade. Ele ficou agora antes da igualdade no primeiro membro. Então, ele muda de sinal. Ele vai ficar negativo. Depois do igual, eu tenho o 2. Porque o 7x já foi para cá. E eu tenho menos 7 antes da igualdade. Vai para... Depois da igualdade, vai ficar positivo. Então, eu tenho 9x menos 7x, que vai dar 2x. E 2 mais 7, 9. Então, agora é só dividir 9 por 2. Pode ficar 9 meios, ou 9 por 2 é igual a 4 meio também. Dá o mesmo resultado. 9 meio é a mesma coisa que 4 meios. Ok? Então, vamos para a próxima questão aqui. Certo? Então, vamos lá.
nós temos aqui fração, né? Então, se eu tenho fração, eu tenho que fazer o MMC, só que o MMC aqui é 2. Por quê? Porque só tem ele como MMC. Só tem ele como denominador. Os demais são denominador 1. Então, aqui eu vou fazer o quê? 2 e 2. É o MMC. E no caso, é 2. De 2 é de 2 mesmo. Então, aqui eu vou fazer o quê? Multiplico pelo denominador. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 2 dividido por 2 dá 1. Aí 1 vezes x menos 3. 1 vezes x é x e 1 menos 3 é 3. Ok? Repito esse mais. Nesse caso, como não tem o denominador, que você pode multiplicar direto. 2 vezes 2x, 4x. Certo? E a mesma coisa aqui. 2 vezes 1, 2. A mesma coisa acontece aqui. 2 vezes 15, 30. Por que eu multiplico direto? Porque não tem denominador. E se tiver, professor, o denominador não é 1? É. Mas quando você divide 2 por 1, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 15, 30. Então, você pode fazer a multiplicação direta. Então, o que eu faço no primeiro membro, eu vou fazer no segundo. Então, eu vou cortar aqui os dois. E aí, eu fiquei com a expressão aqui. X menos 3, vou copiar aqui. Mais 4x menos 2 igual a 30. Então, aqui eu tenho como separar quem tem x de quem não tem. Então, aqui vai ficar x mais 4x. Ah, professora, não vai mudar de sinal, não? Não, porque ele está antes da igualdade e continua antes da igualdade. A igualdade vai ficar depois dele. Ó. Ele continua antes da igualdade e fica antes da igualdade também. Depois da igualdade eu tenho 30. E quem vai mudar de membro é esse daqui. É o menos 3, que não tem x, então ele vai ficar mais 3. E o menos 2, que vai mudar de membro, ele vai ficar também mais 2. Então, x mais 4x, aqui é como se fosse um x, vai ficar 5x. 30 mais 3, 33. 33 mais 2, 35. Pronto, então 5x é igual a 35. Então, x vai ser igual a 35 dividido por 5. E 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Então, aqui já descobri o valor de x. E essa equação está respondida. E esse valor de x é chamado de raiz também da equação. Ok? Então, vamos observar aqui também essa questão aqui, né? Nós temos aqui o MMC, só que eu tenho que fazer essa distributiva primeiro. 5 vezes x, vamos eliminar esses parênteses, 5x. Repete menos, porque mais por menos é menos. 5 vezes 1, 5. O 2 continua igual. Aqui, mais 2x sobre 3, igual a x menos 1 sobre 2 mais x. Eu que só repeti. De resolução, só foi esse daqui. Então, eu preciso calcular o MMC de 2 e 3. Só tem denominador 2 e 3. MMC de 2 e 3. Certo? Vamos clarear mais um pouquinho aqui. MMC de 2 e 3. Vamos lá. Então, aqui eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não pode, repete. Agora eu divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui fica 1. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC vai ser 6. Então, eu vou colocar o 6 antes e depois da igualdade. Certo? E agora eu vou fazer o quê? Como esse aqui não tem denominador, multiplico direto. 6 vezes 5x. 6 vezes 5, 30. Então, vai dar 30x. Repete menos. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, quando tiver denominador, você vai dividir pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2x dá 4x. E agora eu faço a mesma coisa aqui. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou pegar 3 e multiplicar por x e por 1. 3 vezes x dá 3x. Repete o menos. 3 vezes 1, 3. Que é o resultado. 6 dividido por 2 dá 3. Como esses dois números estão, esses dois termos aqui estão sobre o 2, então eu tenho que multiplicar o resultado por eles dois. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou ter que multiplicar o 3 por x e por 1, porque ele é numerador do 2. Repito mais.
Como esse aqui não tem denominador, eu multiplico direto. 6 vezes x, 6x. Agora eu faço o quê? Corto o denominador 6. Eu vou repetir, mas você já pode até simplificar direto aqui. Vou repetir para ficar mais 15 mais 4x igual a 3x menos 3 mais 6x, para visualizar melhor. Então, aqui eu posso até fazer assim, ó, 30 mais 4x, porque vai dar 34x. Eu repito aqui o 15. Aqui eu posso fazer 3x mais 6x, que vai dar 9x. E repete aqui, menos 3. Tudo bem? A gente somou os termos de x, tem que lembrar o sinal dos números que eu estou multiplicando. Esse menos aqui é 3. Agora eu vou separar quem tem x de quem não tem. Quem tem x aqui, 34x. O 9x tá no segundo membro, ele vai para o primeiro, vai ficar negativo. Repito, igual, depois de igual, tem o 9x que já foi, agora eu vou ter o menos 3. E aí eu passo para cá, 15. Como o 15 está negativo, ele vai passar positivo. Aí eu tenho 34x menos 9x. Então, vai dar 25x. Que é igual, menos por mais dá menos, 3 menos 15 dá 12. Sinal do maior valor absoluto, então fica positivo. Vamos terminar aqui. Então, x, ou não, pode terminar embaixo. X é igual a 12 dividido por 25. 12 sobre 25. Pronto, e terminou aqui a questão.